ameaça. A ameaça corresponde a uma tentativa explícita de intimidação. Olá, seja bem-vindo ao nosso webinar Negociando para Ganhar. Tudo bom, Denis? Tudo bom, Márcio? Tudo jóia, tudo tranquilo. O papo de hoje é negociação. Mas o que é negociar, então? É comprar, é vender? Negociação se resume só em compra e venda, Márcio? Não, não necessariamente. O que na verdade é negociar? É encontrar uma solução para um conflito, onde os dois lados saiam com a sensação de ter feito um bom negócio. Senão, não foi boa a negociação. Então não é só na compra e venda, né? Não, não. Por exemplo, a gente negocia internamente aqui na empresa. Você que está nos assistindo certamente negocia na sua empresa. Por exemplo, você negocia metas. O que mais que poderia negociar uma pessoa? Poderia negociar a maneira de executar uma tarefa, por exemplo, época de férias. Época de férias. Ou pelo menos tenta, né? Tenta, porque o Brasil todo quer tirar férias na mesma época, que é a época de férias escolares. Então, isso aí é negociado. Recursos, né, grana dentro da empresa, onde a empresa vai colocar o dinheiro, isso é negociado, isso é muito negociado, porque a grana do acionista é finita. Então, ou vai para um departamento, ou vai para outro, vai para um país, vai para o outro. Tudo isso faz parte da negociação. Suas ideias, seus conceitos, a maneira de você ver o trabalho, tudo isso é negociado. Agora, levando para o lado pessoal, levando para o lado da família. Tá, ele é meu filho, tá? Eu sei que é duro negociar com ele. Mas a gente negocia em casa também, né? A gente negocia quando a gente vai comprar um apartamento, vender. A gente negocia quando a gente quer, por exemplo, um carro mais caro. Ou né? Viajar no final do ano. Viajar, cada um tem uma ideia do que é uma férias interessante. Então, por exemplo, a gente viaja o tempo todo. Sim. Nós praticamente moramos dentro de um hotel, dentro de um avião. Talvez férias boas seria aquela que ficasse em casa, sem muito problema, sem... Né? Você tem que fazer barba, sossegadão. Agora, o oposto, quem está em casa quer o quê? Quer viajar. Quer badalar, quer viajar, quer ir para lugares, né? Nova York já é uma coisa muito calma. Então, isso é negociação? E uma das piores. E uma das piores porque você tem que administrar o conflito, né? Dentro de casa. Não é uma negociação, não é uma negociação única. É uma negociação que você vai ter que conviver depois com a pessoa. Você quer ver um exemplo, meu amigo, minha amiga? Natal. Natal, você tem duas opções. Ou vai passar na sua casa, na casa dos seus familiares, ou na casa dos familiares dele ou dela, né? Dependendo se é seu esposo ou sua esposa. É uma negociação onde vai ser o Natal, onde vai ser o Réveillon? Tudo isso é negociação, prioridade da família. Troca a televisão ou compra um freezer? Troca o carro ou reforma o sofá da sala? É uma negociação? Às vezes a gente não encara isso como negociação, mas certamente é uma negociação e os dois lados precisam sair relativamente satisfeitos com o resultado. É verdade. Senão a coisa fica feia, né? Agora tem um mito, Márcio, que o negociador ele já nasce feito, que a pessoa nasce negociando, nasce já com esse dom de negociar. Mas isso é verdade ou a gente consegue desenvolver? Não, nós fomos outro dia na maternidade, né? A gente só viu menininho e menininha, não vi médico, não vi engenheiro, não vi negociador. Enfim, ninguém nasce feito. Algumas pessoas têm um dom natural que, desenvolvendo, vão ficar melhores ainda. Por exemplo, os atletas profissionais, jogadores de futebol. O cara já nasce com aquele dom. Mas se ele não treinar, também não adianta nada. Não adianta nada. Lembra da Copa, né? Então, mas você vê, até um atleta profissional treina. Até o Roberto Carlos, ele faz o show, mesmo show todos os anos. E o que ele faz? Treina. E treina o básico, né? Ele não treina aquelas estratégias mirabolantes, ele treina o arroz e feijão. E
o arroz com feijão funciona. É. Não precisa muito mais do que o arroz com feijão para dar resultado na negociação, não. Ou seja, se você que está nos assistindo agora acha que não nasci para negociar, eu detesto conflito, nós dois detestamos conflitos. No entanto, a gente negocia. Aliás, quem mais negocia talvez é quem detesta conflito. Porque quem gosta do conflito não negocia, quer impor na marra. Você vê o embaixador, a função dele é administrar conflitos. É um dos maiores negociadores que tem. A profissão que mais negocia é o embaixador. Então, o negociador ele não precisa de nenhuma habilidade extraordinária ou nada fora do normal. Ele precisa se desenvolver, treinar e planejar a negociação. Conhecer as estratégias, as táticas de negociação. Porque ninguém conhece, a verdade é essa, todo mundo vai na raça. Faz de um modo quase que intuitivo, né? Então, aquele que estudar um pouquinho mais, aquele que souber um pouquinho mais, está disparado na frente de todo mundo, né? Sim. Pois é, quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário nos Estados Unidos, e eu sou formado em engenharia, achei que não tinha nenhuma habilidade para negociar. Não gostava de conflito, eu não gostava daquela barganha do tá caro, tá baixo, aumenta, diminui. Eu não gostava muito daquilo, eu sou um cara mais cartesiano, mais preciso, né? Mas aconteceu um fato que mudou totalmente essa relação minha com a negociação deles. Isso, eu acho que você nem era nascido ainda, faz muito tempo. Eu fui um grande cliente nosso, acompanhado do meu vice-presidente, e o pacote que a gente estava negociando, eu não lembro exatamente, mas era coisa de 3, 4 milhões de dólares. Muito, muito dinheiro. E eu estava naquela época, né, recém-casado, dividindo Big Mac, você sabe como é que é, a coisa estava feia mesmo. E então, eu pedia sempre um aumento e o chefe falava, não dá, mas você tem que entender a situação, a empresa passa por um momento, aquelas... De praxe, né? De praxe. Nunca tem dinheiro para aumentar o salário, principalmente de quem? Estagiário, que é o escravo de plantão lá. Muito bem, mas nós fomos até o México fazer uma negociação. Eu morava nos Estados Unidos, a empresa era americana, o maior fabricante de guindaste do mundo. Apresentou o pacote, o cliente olhou, o cliente só levantou o olho e falou, tá caro. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? O vice-presidente que estava do meu lado, vice-presidente comercial, virou para o cliente e falou, e se eu lhe der 100 mil dólares de desconto? Olha, eu quase infartei com menos de 30 anos. Como se fosse assim, dar 100 reais de desconto. Né? Assim, mas na boa, 100 mil dólares. Eu não sabia nem contar quanto era 100 mil dólares. Ou seja, para aumentar o seu salário ele não tinha. Não tinha. Mas para dar 100 mil dólares de desconto é uma mas coisa na natural. primeira, deu na primeira. E eu fiquei imaginando o que será, e deu muito mais no final, ele deu mais de 500 mil dólares para fechar. Eu fiquei pensando, o que será que faz o dinheiro sair de um lado da mesa e ir para o outro lado da mesa? O que é esse ímã que atrai o dinheiro? Por que a pessoa cede com tanta facilidade, né? E isso aí tem um nome. Gordura. Gordura. E se você, mulher, está nos assistindo agora, não desligue, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com celulite, isso é gordura da negociação. Os homens estão rindo, mas todo mundo tem gordurinha também, né? Mas todo mundo está perguntando, se não é gordura, como é que se define então uma gordura na negociação? Bom, eu vou dar um exemplo para você que é muito fácil. A compra e a venda de um apartamento. Todo mundo quer comprar, quer vender um apartamento em algum momento da vida, né? E a compra e venda de apartamento sempre envolve o quê? Gordura. Vamos imaginar, Denis, que o dono do apartamento está pedindo, sei lá, 800 mil reais pelo apartamento. Tá. Mas se apertado, ele topa até 700 mil reais, ele fecha. Tá? Então, o que é isso aí? Isso é a gordura, de 800 para 700. Certo. Tá? Legal. Ele está rindo, mas é 100 mil, é grana. Agora, imagina o comprador. Está aqui um comprador, ó. Ele chega lá e oferece 700 mil. Mas, no fundo, ele gostou tanto do apartamento que ele pagaria até quanto? 800 mil. Qual é a gordura nesse caso? 100 mil. 100 mil. Que vai ser de quem? De quem conseguir negociar melhor. De quem conseguir administrar a emoção. Então esse dinheiro, na verdade, não tem dono. Não tem dono. Ele está flutuando na negociação. É quem souber administrar melhor a emoção, quem souber controlar, saber jogar, que vai ficar com essa porcentagem. É aí que está. Então, você que está nos assistindo agora, faça as contas. Veja só quanto que você negocia, e eu estou falando só da parte comercial, comprando e vendendo todos os anos. Tudo que você comprou esse ano, tudo que você vendeu,
Imagina se você melhorasse só 1% disso. 1%, olha o tamanho da grana que nós estamos falando. Se você então trabalha com vendas, trabalha com compras numa empresa, trabalha na área financeira, negociando com banco, logística, você imagina o tamanho dos contratos. 1% faz uma diferença Na enorme. prática, você consegue economizar muito mais que 1%. Né? E olha, e 1% é muito dinheiro. Sim. É só fazer a conta. Eu falei de um ano, imagina a sua vida inteira. Agora, você sabe, negociar não é só ir e vamos negociar. A gordura não aparece assim, né? Eu acho que o primeiro passo para você começar a fazer uma boa negociação é você planejar, se preparar. Planejar. Todo mundo fala de planejar. Ninguém planeja nada. Esse é o problema. Então, mas o brasileiro não tem esse o hábito, costume, né? Não tem o hábito de planejar. Agora, você vê, se você não tem tempo, não tem o hábito, vou lhe dar algumas dicas para você fazer um planejamento rápido. Primeiro, veja quais são os seus limites. Por exemplo, quanto é que você estaria disposto a... Vamos imaginar que você está comprando. Quanto é que você estaria disposto a pagar? O seu limite máximo. Qual seria um valor que você acha que seria legal? Qual seria o limite inferior? Aliás, nós chamamos isso de minimax, que é o mínimo e o máximo. Tá. Agora, estabelecer os limites, superior e inferior, mínimo e máximo. E um valor desejável, tanto comprando quanto vendendo. Agora, para chegar nesses números, no minimax, você tem que ter informação sobre as pessoas, você tem que saber qual é o estilo da pessoa que você está negociando, se é um cara que pede desconto, se é um cara que, não, o número é aquele, ficou nisso mesmo. Então você precisa ter alguns dados. Por exemplo, será que ele tem poder nessa negociação? Será que ele tem urgência nessa negociação? Mas como é que ele vai conseguir essas informações? Né? Porque quando você vai negociar componente, muitas vezes você não conhece quem você vai negociar, né? Sim, a gente está chamando inclusive de oponente, pode ser, o nome técnico correto seria interlocutor, né? Mas entendeu, o oponente é o outro lado, né? Então, uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, no LinkedIn. LinkedIn é aquele sistema de rede social que, se você entrar lá, você tem toda a ficha da pessoa, onde estudou, com quem ela se relaciona, as empresas que trabalhou, qual é o cargo, que grupos ela está curtindo. Por ali você tem um lado assim profissional da pessoa. E informações super valiosas estão no LinkedIn. Uma outra ferramenta interessante também é o Google Alerts. Opa! É uma ferramenta que o Google disponibiliza para você poder colocar alguma palavra que você quiser. Escolha uma palavra, por exemplo, o nome do seu concorrente, ou o nome da sua empresa, e no final do dia... Ou o nome do seu oponente. É o nome do seu oponente ou do seu interlocutor. E no final do dia, o Google ele faz uma busca na internet de todas as informações que contém aquela palavra e manda um resumo para o seu e-mail. Então você ali faz uma varredura na internet, o Google faz uma varredura para você. E manda tudo mastigado, né? E é de graça, né? Pô, mastigado e de graça. Não faz só se for preguiçoso ou preguiçosa. Então, Google e LinkedIn são fontes de informação sobre a empresa que você vai negociar, sobre seus concorrentes, sobre aquela pessoa com a qual você vai estar negociando. Então, a informação é a arma básica para você conseguir negociar. Sem informação é melhor nem ir. Então, vamos falar de preço, vai, nós estamos falando de negociação comercial. Preço é função da necessidade que a pessoa tem, né? Por exemplo, às vezes eu vejo aqui festas de Réveillon, né? Aquelas famosas festas de Réveillon. Quanto é a entrada? R$1.000, R$2.000, R$3.000. É verdade, eles Puxa. extrapolam no preço, porque sabe que tem aquele momento, ou você vai na festa, ou você fica de fora. Vai. Não dá para ficar de fora. Vai. Então, olha, isso é um exemplo. Urgência. Puxa, quem tem urgência, por que você não compra tudo pela internet? Porque às vezes a entrega é um pouco demorada. Se você quer um negócio na hora, você paga um pouquinho mais numa loja do shopping. Você sabe que está pagando mais caro. Mas se você tem urgência, você paga. E se o interlocutor perceber que você está com essa urgência, aí você dança. Daí dança. Quem tem pouco tempo para negociar, negocia mal, negocia sob pressão, e ele até segura, mas à medida que o tempo vai acabando, se você, por exemplo, trabalha com compras e precisa repor uma peça de emergência, está parada uma fábrica,
você não tem nem como negociar. Você está pedindo, pelo amor de Deus, é que entreguem a peça e não negociar preço de peça. Você pode brincar um pouquinho, mas à medida que o tempo vai acabando, seu prazo vai se esgotando, você compra qualquer coisa. Então, quem tem urgência, quem tem a necessidade, negocia mal. Em compensação, quem conhece o mercado, negocia bem. Por quê? Porque tem alternativas. Sim. Toda vez que você tem alternativa, você não fica na mão do outro lado. Se você não comprar com ele, você pode fechar com outra pessoa. Isso te dá poder, até mais segurança para você poder negociar, espremer ou até oferecer um pouco mais. Né? Com certeza. Agora, você vê, existe preço para tudo. Você pode ir num Pão de Açúcar especial, você pode ir num Zafari, você pode ir, enfim, em qualquer rede dessa, até boutiques hoje de alimentos, e você pode ir no famoso Atacadão. Atacadão. Atacadão não é um cara que trabalha na sua empresa, Atacadão é o nome de uma rede de supermercados. Que vende tudo no atacado. Lá não tem atendimento, mas tem preço. Tem outro lugar que tem atendimento e o preço é mais alto. Uma coisa compensa a outra. O mesmo produto, em lugares diferentes, com preços diferentes. É o caso do shopping. Shopping é isso. Né? Shopping é basicamente isso. Agora, a gente não está falando aí também do intangível. O intangível na negociação é fundamental. Grife. Ué, você fala grife, o que tem grife? Grife é um negocinho que está bordado aqui que faz uma camisa dessa passar de R$50 para R$400. Porque isso se você tampar a grife, colocar uma camisa do lado do outro, não sabe ver o que você diferenciar. Né? Pelo tecido, só pelo tato, você não consegue diferenciar. E aí vai, a grife serve para uma opção de coisa. Agora você fala, bom, legal, mas no meu caso isso não se aplica. Aplica inclusive em vendas industriais, em compras industriais. As marcas mais reconhecidas são vendidas por um preço mais alto. Isso em qualquer área. Agora, uma coisa que a gente, já que está falando de grife, de tampar aqui e tal, né? Você precisa tomar muito cuidado, meu amigo, é com o seu ego. Porque o ego é o maior inimigo que existe da negociação. Eu vou dar um exemplo de um ego, vai. Faz conta que ele está vendendo um carro usado. Eu moro do outro lado da cidade. Venho ver o carro dele. R$50 mil. Olha o carro, pô, o carro está legal. Mas eu falo, eu sou negociador, vou oferecer um valor diferenciado. 45 mil. 45 mil? Eu falo, não, você está louco. Eu quero 50 mil. 47. Não, 50 mil ou a gente não fecha. 49. Você não ouviu? É 50 mil. Se quiser, você pega. Se não quiser, tem outras pessoas interessadas. Eu não vou falar um palavrão porque isso aqui não pode. Mas para pegar ou largar, chefe, 49.500. Não, amigo, olha, por menos de 50 mil, eu não fecho. Desiste. Agora eu pergunto para você. Se você estivesse na minha situação, você aumentava esses 500? Fechava nos 50? Já que ele não quis nem 49.500? Possivelmente você não fecharia. Mas isso é racional, Márcio? Não, isso é ego. Mas porque essa diferença pode ser até a gasolina está dentro a gasolina, o tempo que eu via, atravessei a cidade, tudo isso. Mas se você não fizer um descontinho, um chorinho, parece que eu cedi. Ou seja, eu perdi. E quando a gente perde, a gente não gosta do sentimento, o braço a torcer. O braço a torcer. Poxa, quem é casado sabe o que eu estou falando. Né? Você briga até com GPS. Mas e aí, você tem que engolir seu ego, então? Tem. E o melhor lugar para engolir o seu ego é em Paris. Com a grana que você ganhou, você fica tomando um champanhe lá, comendo um caviar e falando, pô, eu preciso reagir. Nas próximas, sabe, eu vou brigar. Que vai brigar nada, meu. Ganha o dinheiro, vai para Paris, deixa a glória para o outro lado e cuide do seu ego lá em Paris, que vai dar muito certo. Tomando uma champanhe. Só no bom, sabe? Fica agora falando, não, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada. Deixa que a glória, as ideias, todas sejam do outro lado. Você só fica com dinheiro. É verdade. Agora, Denis, tem gente que parece que gosta mesmo de brigar, gosta de conflito, né? Gosta de uma confusão, né? Gosta de uma confusão. Mas o negociador profissional não. Você vê, uma pessoa que é experiente em negociação, ela não briga. Ela concorda primeiro com o outro lado fica meio assim, mas como concorda, e daí ela entra com ponto de vista. Isso eu lembro uma história também, já antiga, quando lançaram o carro a álcool no Brasil,
Eu fui dar uma olhada num carro, entrei, liguei o carro, brinquei com o carro, aquela coisa, engata a marcha, abre vidro e tal. Mexe no som, para subir a anteninha. Enfim, aquela coisa de sentir como é o carro. Mexe com o banco para frente, para trás. E o carro a álcool era uma novidade. Eu estou saindo do carro, eu tinha gostado do carro. E eu vi ali no mostrador escrito álcool. Aí você já pensou, não presta. Não presta. Mas não só eu, todo mundo, né? Mas estava vindo o vendedor, eu falei, ô chefia, esse carro aqui é álcool. Ele falou, é. Eu falei, então isso não presta, né? Ele falou, não é só o senhor que pensa assim. Todo mundo que vê que o carro é álcool não gosta e desiste. Aí você pensou, nossa, esse vendedor está querendo o quê? Vender para mim? Eu pensei, será que ele é um vendedor daqui? Porque não é possível, o cara já discordou. Eu falei, vem cá, você trabalha aqui? Ele falou, trabalho. O senhor aceita um café? Eu falei, aceito, não estou entendendo nada. Fui lá na salinha dele e tal, ele me deu um café com muito jeito e tal. Daí ele falou, todo mundo, quando via que o carro era álcool, desistia. Eu falei, desiste ou desistia? Ele falou, desistia. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a culpa não é nem do senhor, das outras pessoas, culpa da montadora, que não demonstrou as vantagens do carro álcool. Pegou um folder, mostrou, olha a vantagem do motor, olha o consumo, olha isso, olha aquilo. E as pessoas, depois que tiveram acesso a essa informação, que é a saída honrosa, mudaram de opinião e são felizes proprietários de um carro álcool. Ele foi esperto, né? Porque ele não quis discordar no primeiro momento. Isso. Ele concordou. Depois ele falou que você não era a única pessoa que pensava assim, dessa maneira. Não era o único idiota do mundo, né? Tinha mais. E depois, com posse dessas informações que ele passou, você mudou de ideia. Como as outras pessoas também mudaram de ideia. O que ele fez? Ele achou uma saída honrosa. Eu não tive que humilhar e falar, nossa, como eu sou burro. Não, a culpa era da montadora, que não demonstrou as vantagens do carro álcool. Então, um negociador profissional, um negociador experiente, ao invés de ficar discutindo, brigando, batendo boca, ele acha uma saída honrosa para que o outro lado mude de opinião sem ter que se humilhar. Isso é fantástico, né? Aliás, eu diria que todo mundo que controla essa ansiedade, todo mundo que consegue administrar o ego, todo mundo que é frio, é um bom negociador. Frio e calculista. Frio e calculista. Repete as palavras da mãe dele, eu não entendo por quê. Mas, gente, vamos ver como o negociador deve ser um ator. Vamos ver esse vídeo aí. Confere aí. A gente está aqui na Broadway, que é a capital mundial do teatro. Mas o que isso tem a ver com negociação? Tem tudo a ver, porque o negociador é, acima de tudo, um bom ator. Ele nunca deve deixar transparecer as suas emoções. Se a situação dele está delicada, difícil, ele está apertado, ele não mostra, ele fica impassível. Se, ao contrário, a situação dele está muito boa, ele também não mostra. Ele não deixa transparecer a situação para o oponente. Por quê? Porque isso vai interferir na relação, nas propostas, no que vai acontecer na negociação. Então, o grande segredo é conseguir controlar a sua ansiedade. Observe um bom jogador de pôquer. Ele pode ter ali nas suas cartas uma situação privilegiada, mas ele não mostra. Ele pode ter uma situação muito difícil, mas ele também não mostra, ele está impassível. E é exatamente isso que você precisa fazer numa negociação. Não deixar transparecer a sua situação. Você só pode mostrar a emoção se for realmente do seu interesse, mas uma emoção controlada. Você pode mostrar raiva, descontentamento, alegria, mas sempre de forma calculada, como um ator. Não aquilo que você está sentindo, mas aquilo que você quer que o outro lado pense de você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de negociar com os orientais, com o chinês, com o japonês. Eles são excelentes negociadores. Por quê? Porque eles não deixam transparecer a emoção, eles são indiferentes. A indiferença é uma grande arma na negociação. Por isso, um conselho: controle as suas emoções, haja como um ator e você vai negociar melhor. Pois é, mas será que todo mundo negocia do mesmo jeito? As pessoas são diferentes, né? Você tem amigos, Denis, por exemplo, que são mais, né? Como é que eu posso descrever aqui no... Mais sociáveis. Mais sociáveis, né? Deita no sofá de casa, pega o carro. Se sente mais em casa, mais à vontade. Bem à vontade.
São pessoas mais, o que eu posso dizer, descontraídas? São pessoas mais simpáticas, mais descontraídas. Simpáticas a gente discute depois internamente, são mais descontraídas, você está entendendo, né? Os apelidos, o jeitão, o perfil do cara. E tem outras pessoas, tem outros amigos meus que já são mais reservados, mais quietos, talvez até um pouco mais, vamos dizer assim, envergonhados. Normais, mais normais. Mas sabe? cada pessoa tem um estilo, né? De Tem o personalidade. japonês que é gente fina, tem o coreano que é gente fina. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos pessoas que a gente convive que são diferentes. Os estilos são diferentes. Não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro. E tem pessoas que você se dá melhor, outras você não parece que não dá aquela liga, o santo não bate. Você não tem aquela afinidade, né? Mas o que você atribui isso? Será que é uma questão de você gostar da pessoa, não gostar? Não, isso são as pessoas têm estilos diferentes, né? Tem algumas pessoas que já são mais quietas, mais reservadas, e outras, por natureza, já gostam de falar mais, já são mais extravagantes, mais... Cuidado que você vai falar e não olha para mim. É melhor deixar para lá. Agora, o segredo disso é você conseguir identificar qual é o estilo de quem você está negociando e tentar se adequar àquele estilo. Na verdade, você entender, então, o seu estilo. Sim. E depois você conseguir se adequar ao seu interlocutor. Você fazer um encaixe ali. Né? Se o cara é mais descontraído, se você começar com aquele papo devagar, quase parando, ele é capaz de dormir conversando com você. Você vê aquele amigo seu inglês, que a gente foi almoçar, eu não conhecia ele, eu fui cumprimentar ele, né? E aquele brasileiro, você cumprimenta, já dá um tapinha nas costas, ele automaticamente recuou, deu 2 passos para trás, até ficou um clima meio assim, sem graça. Mas por quê? Porque o inglês, o povo já tem esse costume, ele já é um povo mais ele quer uma reservado. Distância, Ele precisa entre as pessoas quando distância. falam, né? Agora, você vê brasileiro fala, cochicha no ouvido, né? O árabe dá mão. São estilos diferentes. Não tem certo, não tem errado. Não tem certo, não tem errado. Mas cada um gosta de negociar de uma maneira. Mas o russo também, com aquele negócio de beijar, eu vou te falar um negócio. Dá tapa na mesa. Mas só ele beija e dá tapa na mesa. Complicado. Mas o importante é você saber identificar o seu estilo, o estilo do seu oponente e fazer a o adequação, ajuste. Exatamente. Agora, olha, já que nós estamos falando aí de raças, de estilos, eu vou falar quem é o meu ídolo na negociação. Aristóteles Onassis. Você vai falar, quem é Onassis? O pessoal um pouquinho mais antigo sabe quem é Onassis. Era um dos maiores milionários do mundo. Foi casado com a Jacqueline Kennedy, que era mulher do Kennedy. Enfim, um cara que tinha muita grana. E era um baita negociador. Elegante, um moço elegante. Um moço, hein? Ó, o que a grana não faz, hein? Mas, pois é, o Onassis já dizia o seguinte, se você estiver vendendo, peça alto. Se você estiver comprando, ofereça baixo. E você sempre se sairá melhor. Isso aí é o princípio da gordura. Lembra que a gente falou lá do apartamento? Se ele pedir alto, o cara falar muito alto, ele consegue baixar um pouquinho. Agora, se ele já começar aqui no valor real, ele já não consegue não mais. consegue mais subir e vai ser do real para baixo. Ele vai acabar perdendo. Agora, isso não tem um certo risco, Márcio? Porque tem. Se você pedir alto, de repente ele tem uma referência, ele pode achar, falar, não, você está louco. Você está pedindo alto, se sentir, vamos dizer assim, roubado, né? Isso. Ele vai se sentir roubado se você pedir, por exemplo, 1.000 e depois você vender por 500. Agora, se você pediu 1.000 e em determinadas condições aceitou 800 ou 900, justificando por que você deu desconto, o pior desconto que você pode dar é aquilo que você não consegue justificar. Porque parece que você deu um preço inicial só para realmente começar a negociar, que você não é sério. E além de você dar esse desconto, a pior coisa também é você dar um desconto em cima do seu próprio desconto. Né? Dá dois consecutivos. Né? Então, sem justificar. Negociação é trocar. Então você dá um desconto, mas espera que o outro lado conceda alguma coisa. Se você está vendendo, você deu um desconto, outro lado pode melhorar a condição de pagamento, outro lado pode segurar, ao invés de receber a mercadoria em 30 dias, recebe em 60 ou em 90. Sempre deve haver uma contrapartida. Nunca dê nada de graça, porque tudo que é dado de graça, ninguém valoriza. É verdade. Mas então vamos ver as vantagens de se pedir alto. Bom, a primeira e a melhor de todas, pode ser? Que colhe. E se o outro lado aceitar, meu amigo? Você nunca sabe, né? Nunca sabe. As coisas, os valores são intangíveis. Cada um acha que certas coisas valem, né? Eu acho que um tablet
vale o preço que for, eu gosto disso. A tia desse rapaz, que por sinal é minha irmã, acha que uma bolsa por R$ 5.000 é um valor normal. Né? Então, eu vejo uma bolsa de 5 mil, eu desmaio. Então, cada um acha que o valor daquilo que gosta é normal. Então, peça alto. E além de você estar valorizando também o seu Valoriza. produto, né? Todo mundo associa o quê? Preço alto A coisa boa. Né? E tem uma chance aí de você ser flexível. Vamos imaginar que eu quero vender o exemplo do carro, pronto. Se ele tivesse pedido 51 ao invés de 50 mil e baixasse para os 50, eu ficava feliz. Eu consegui tirar 1.000. Ele pediu 50, que já era o preço final, e não baixou dos 50, eu não compro. Questão do ego. Ele esqueceu de deixar aquela margem para poder negociar. O chorinho, né? O chorinho que Pô, quem vai na feira sabe o que é o chorinho. Onde já se viu dúzia de banana ter 12 bananas? Dúzia tem 14, tem 15, não é? Pô, pobreza, o cara vai pesar uva ali, 1 quilo de uva é 1 quilo. 1 quilo e 100, pô. E além de deixar o outro lado contente também. Que é a principal, senão ele não volta a negociar com você. Não é uma questão de ser bonzinho, é deixar o outro lado contente para você voltar a negociar com ele. Essa é a base da negociação. Senão ele não volta, né? Contínua, né? Contínua. Senão vai ser uma negociação só uma vez e você não volta nunca mais a negociar. Aí é fria, não vale a pena. Negociação boa é aquela que o outro lado sai comemorando para o lado dele, você sai comemorando para o seu lado, parece que os dois fizeram um excelente negócio, os dois são espertos. Essa é a melhor negociação. Agora, todo mundo comete erros na negociação, né? Ninguém é perfeito, a gente sabe que a gente se eu for contar minhas cartas aqui, nós vamos até depois de amanhã. Agora, Márcio, quais são, o que a gente pode falar aí para o nosso ouvinte, para quem está participando do webinar, os 5 principais erros que a pessoa deve evitar ao negociar? Olha, eu diria que o principal é não planejar. Não planejou, vai ter problema. Então, você precisa planejar pelo menos o mínimo, o seu minimax, qual é o seu valor de abertura, qual é o valor máximo ou mínimo, né? Qual é a situação do outro lado, fazer aquela pesquisa no Google Alert, fazer o LinkedIn, fazer sua lição de casa. Não planejou, vai se deixar levar pela emoção, pela urgência, pelo tempo, vai negociar mal. Né? Tá. E quando a gente entra numa negociação, Denis, parece que o outro lado sempre tem mais poder que a gente. Parece que a gente sempre é o lado mais fraco. Eu nunca vi. A gente só consegue observar o nosso lado, a nossa urgência, né? A gente não consegue colocar no lugar do outro. Então você imagina, por exemplo, você está querendo vender a sua casa. Vamos continuar com o exemplo de casa, vai. O corretor chega para você e fala, olha, tem muitas casas sendo vendidas aqui na Redondeza, o mercado está desaquecido. O senhor dá uma pensada no preço aí, porque eu acho que está um pouquinho alto e tal. Contrário, se você está querendo comprar a casa, o cara fala, olha, casa boa mesmo, tem muito pouca no mercado, hein? É melhor o senhor reservar uma graninha a mais, porque está difícil achar um imóvel bom, hein? Depende muito do ponto de vista. Quer dizer, sempre parece que o outro lado tem mais poder que a gente. Tá? E um grande problema é quando você faz uma primeira oferta errada, equivocada. Que daí você ancora o número ali. Ancorou e, nossa, para mudar, meu amigo, é um negócio muito complicado. Então, a primeira oferta ela tem que ser muito bem estudada, muito bem pensada. Sim. Aliás, se você puder fazer ou incentivar o outro lado a fazer a primeira oferta, você está melhor na negociação. Deixa o outro lado. Nem sempre é possível, mas sempre que você sentir que deu uma oportunidade, tenta falar, mas olha, se você pudesse falar um preço aí, o que você diria? Ou faça uma oferta. Aí você faz isso comigo. Você tem uma flexibilidade maior. Para você que você nunca mais vai se esquecer. Ou seja, mas incentive o outro lado, tá? a fazer a oferta. Outro problema é aquele cara que diz, eu sou durão, eu sou inflexível. Você não é negociador. O negociador faz trocas. Troca de coisa que não tem valor para ele, mas que tenha valor para o outro lado. Por exemplo, a gente trabalha com equipamentos da Rússia. E nós temos engenheiros russos que estão à nossa disposição, são funcionários e tal. E muitas vezes, quando eu estou vendendo uma máquina, o cliente fala, eu preciso de 3% de desconto para fechar. Eu falo, 3% de desconto? Fazemos a conta, ele acha que eu estou dando os 3% no preço. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 3%, o equivalente a 3%, em manutenção preventiva, em assistência técnica. Só 3% é o mesmo número. Só que para o cliente, se ele fosse pagar os engenheiros russos, seria aquele valor. Para a gente, o engenheiro está aqui e nem sempre está ocupado.
E essa é a melhor troca, porque Melhor você está troca. dando algo que tem valor diferente, Isso. para você custa muito menos e para ele tem um valor agregado muito Muito maior. grande. Essa é a troca. Negociar é trocar. Onde o valor para você é pequeno, o valor para quem recebe é grande. Porque daí os dois lados estão felizes. Se é valor em grana, é grana para os dois lados, não vale a pena, né? Fica na mesma moeda. Então você não deve nem endurecer demais, nem afrouxar demais também. Já vai chegando e vai dando desconto. Tem gente que tem vergonha até de segurar um preço. Já entra dando desconto. E parece que quando você começa a fazer muitas concessões, o outro lado sente, o seu cliente sente, o oponente sente, e daí ele quer apertar mais. E vai mais. apertando, porque nunca tem certeza que você chegou ao limite. E ainda fica com a sensação que se ele tivesse aceitado a primeira oferta, ele estaria sendo roubado, né? E ainda fica com a sensação que se ele tivesse mais meia hora, ele ainda tirava mais uma graninha sua. Ele não sai com uma sensação boa, com certeza. Não sai. Pode até fechar o negócio, mas... Fica, E na fica sua encucado. cabeça você está dando, fazendo desconto, você acha que você está ajudando, Agradando, né? mas na verdade você Tá só complicando. está se afundando. Né? E às vezes nem fecha o negócio porque ele acha que tem mais ainda para tirar. Então você precisa, além disso, administrar muito bem o tempo. Senão você vai ficando desesperado. Vendedor no fim do mês precisa bater a meta. Nossa, aí é aquele desespero total. E o comprador sabe disso, te chama para negociar no dia 28, 29. Né? Você está só a metade da meta batida. Aí é doloroso. Então administre o seu tempo na negociação. Quem não tem tempo negocia mal, independentemente da habilidade que tenha. Sim. Né? Quem já comprou passagem lá no aeroporto para viajar. Um balcão em cima da hora. Nossa. É extorquido e não pode falar nada, né? Principalmente quando vai para o Réveillon em Florianópolis. Mas aí vale. Agora, se a gente pudesse fazer um resumo, Márcio, de tudo aí que a gente falou para poder deixar organizada essa informação. O que Vamos a lá. gente Olha pode só. falar aqui para o pessoal? Uma boa negociação é aquela onde os dois lados podem chegar para os seus colegas de empresa, para os seus amigos, para a família e dizerem que fizeram um excelente negócio, que ganharam a negociação. Né? Isso deixa o ego do cara legal, deixa todo mundo satisfeito e, mais importante, isso faz com que os contratos não sejam rompidos ali no futuro, que dificuldades que sempre vão existir depois sejam encaradas com boa vontade. E que as partes voltem naturalmente a fazer negócios no futuro. Isso eu acho básico, a sensação que o outro lado ganhe. E você cuida do seu ego onde? Em Paris. Em Uma Paris. champanhe. Agora, barganhar. O que é barganhar? Está caro, está barato. Nossa, isso é coisa de feira, meu. É primário, né? Primário. É muito Marrakech para o meu gosto. Então, eu diria que barganhar é a forma mais primária, menos sofisticada de negociar, né? Só fica naquele chora, camelô. Quando você fala, tá caro, o cara, metade do preço já. Aquele cara que vende fruta no semáforo. Então, não é por aí. O que é negociar é achar alguma coisa que tenha valor diferente para você e para o seu interlocutor. É uma troca, né? Uma troca inteligente. Para isso você precisa ter informação e precisa ter tempo. Sem informação, sem tempo, não dá para negociar bem. Dá só para barganhar, para fazer pressão, para ameaçar. O que é uma grande burrice na negociação, ameaçar alguém. Então, negociar bem significa encontrar pontos que tenham um valor diferente para cada lado. Tá? E nunca entre numa negociação sem ter uma alternativa. O plano B. Plano B, plano C, plano D. Plano, você tem Se der errado, você muitas precisa letras ter aí. outras alternativas. Precisa, porque senão você fica pressionado e acaba cedendo. E aí a coisa fica feia para o seu lado, né? E se você sabe que só tem aquela opção, você vai ter que fazer aquilo para fechar nessa opção. E Na aí verdade, você não tem opção, né? É, Então, aí só você ela. tá mal. E encarando a negociação como um diálogo, um processo de comunicação. Então você fala, você pergunta, você ouve. Você tem que ouvir muito mais do que falar. E para isso você precisa controlar sua emoção. Controlar é prestar atenção na emoção também do seu oponente, porque ele transparece, né? Ele Opa! Ansiedade, você percebe Tem que ele gente que está fica suando. vermelho, nervoso, mão suando, bate na mesa e tal. Então fique atento a esses detalhes. E fique frio e calculista. Agora, o negociador, uma negociadora de sucesso, conhece várias estratégias e táticas, escolhendo sempre a mais apropriada para cada negociação. Não existe uma que é a melhor sempre. Sabe? Você tem que ter como se fosse uma ferramenta que você vai trabalhar. Você usa a ferramenta adequada para aquele trabalho que você vai fazer. A negociação não tem uma receita, né? Cada negociação, é um uma é caso. diferente da outra.
Então, o importante é você conhecer as técnicas e saber aplicar na hora certa. Bom, agora que você já viu como negociar bem, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua carreira, vai mudar a sua conta bancária, chegou a hora de ir um pouco além, de dar um próximo passo. Você precisa conhecer as técnicas de negociação de forma mais profunda, você precisa identificar, utilizar com naturalidade as melhores estratégias e técnicas de negociação. Por isso a gente criou o Negociando para Ganhar, que é o resultado de 25 anos de observação, de estudo, de muita prática, sabe? Não é uma teoria inocente, sabe? A gente fala coisas do seu dia a dia. Não adianta ficar falando de negociações lá na Palestina, ou dar exemplos das grandes marcas mundiais, como algumas pessoas fazem. Não. Você precisa de coisa mais concreta, que possa ter aplicação imediata na sua empresa, na sua vida. Por isso, a gente criou um kit master, um MBA de negociação para você. Né? Ele é composto de um kit, você quer ver, por exemplo, o box de negociação. São 5 DVDs. 5 DVDs gravados ao vivo. Num evento que eu fiz, foi gravado ao vivo, editado, para conter os melhores momentos. Tudo isso capturado em 5 DVDs para você. Imagine todas as negociações que você vai fazer na sua vida. Imagine as negociações na sua empresa. Aliás, se você é um gestor, como é que você pode não ter um kit desse que ajuda o seu pessoal a comprar melhor, a vender melhor, a fechar, a sair das objeções? Faz a conta, 1% de qualquer negociação que você fizer. Quanto que está saindo um kit desse? Menos de R$500. Puxa, se você imaginar quanto você vai ganhar, quanto você vai economizar, até mesmo você que é um profissional liberal, um advogado, um médico, um arquiteto, um dentista, um prestador de serviço, não deixe de adquirir o seu kit Negociando para Ganhar. Ele vai trazer muitos resultados, ele vai se pagar na primeira negociação, na pior das hipóteses, na primeira semana. O resto é lucro para você. Não arrisque entrar numa negociação sem ter mais conhecimentos das estratégias, das táticas, e vai ser tudo falado para você, passo a passo, numa linguagem descontraída, muito próxima a essa que você viu aqui. Sim. E eu queria encerrar lembrando a você uma coisa: na vida, você não ganha o que merece. Na vida, você ganha o que consegue negociar. Por isso, negocie sempre e negocie para ganhar. Grande abraço e bons negócios para você.